Muito boa noite, Marcelo Paes Barreto, desde 1968 estudando rigorosamente as obras seguras do Espiritismo, as 5 obras básicas e os livros seguros, que eu vou falar hoje aqui, e a ciência do direito, com extrema responsabilidade. Nunca quis escrever livro, nunca quis ser palestrante famoso. Eu quero estudar, primeiro para eu aprender, e quando divulgar através da minha vida normal, saber divulgar corretamente. Então é isso que eu gosto de fazer, levando muito a sério a minha profissão, meus estudos religiosos, a minha religião. No Livro dos Espíritos, J. Herculano Pires escreve e diz o seguinte: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código. Esse é o livro que precisa ser estudado e divulgado. É o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Herculano Pires. Então aqui agora eu quero falar para os senhores. Espiritismo foi criado com a edição do Livro dos Espíritos, em 1857. Depois Kardec editou o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, e a Gênese. Então o Espiritismo são 5 livros que nós chamamos livros básicos. Se você quer compreender a dinâmica pedagógica de Deus, você vai precisar primeiro buscar um livro chamado Boa Nova. A Boa Nova, pegar uma boa tradução. Essa aqui é a tradução do João Ferreira de Almeida, o Novo Testamento, Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai precisar estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus está retratado por esses 4 evangelistas. Você precisa estudar um a um separadamente. Depois você vai estudar o resultado do melhor aluno de Jesus, Paulo de Tarso. Aí você vai estudar as cartas de Paulo. Você vai estudar as cartas de Paulo. Se você quiser fazer um estudo profundo sobre Paulo, você vai pegar o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e vai lê-lo por umas 4 a 5 vezes. Aí você vai entender toda a história pedagógica da mensagem de Deus e de Jesus. E, obviamente, da de Paulo. Então, aqui você vai ter que estudar as cartas de Paulo e as cartas de Pedro. Aí você vai pegar um livro de cada vez e vai ler. Você só vai entender esse livro se você estudá-lo metodicamente. Tem que relê-lo por umas 4 ou 5 vezes, senão você não vai entender. Tem gente que lê uma vez e já quer sair dando aula, fazendo palestra. É isso que o mundo está vendo. Então, os livros seguros, quando você tiver lido esses livros, você pode entrar no estudo sistemático da doutrina espírita. É muito bom, mas não é profundo, não é completo. Você vai completar lendo obra por obra. Eu já fiz 6 estudos sistematizados, mas você só vai entender se lendo a obra, estudando a obra, discutindo com o autor, escrevendo, fazendo resumos. No mínimo 3 horas por dia. Depois que você fez essa base, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, o livro Paulo e Estevão,
o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Isso tudo nós já temos aqui uma coletânea de quase 15 livros. Se você for ler 3 vezes cada um, aí depois você vai pegar os livros de Leon Denis. Os livros de Leon Denis, que são livros importantíssimos para se entender o conteúdo da obra. Aí você vai pegar o poder, o dever, o destino da dor, depois da morte, o porquê da vida, uma série de livros, o cristianismo e o espiritismo, no invisível. É o maior complexo de estudos depois do livro dos Médiuns. Depois você vai entrar em Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aí, Emmanuel, você vai pegar o primeiro livro de Emmanuel, você vai pegar há 2000 anos. Também é a história do cristianismo, e ali está embutida a pedagogia do Cristo, de Deus. Ali está como é que funciona a lei da reencarnação, a lei de afinidades, como é que funciona a lei de justiça, de causa e efeito. São livros seguros há 2000 anos. É um livro eminentemente pedagógico. O pessoal fala de romance, não, é pedagógico. Depois, 50 anos depois Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão, que eu já falei, O Consolador, são livros de Emmanuel, O Consolador, Caminho, Verdade e Vida. Um livro desse aqui é para ser lido durante 2 anos, estudando 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Aí você vai ver o Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, A Caminho da Luz, Rumo Certo, Roteiro, Palavras de Vida Eterna, Vida e Sexo. Então você tem ali quase 20 livros para ler, que vão lhe dar uma substância, uma compreensão da obra principal, que são as 5 obras básicas. Depois você vai pegar Joana de Ângeles, a coletânea psicológica, que começa, são 18 livros, que começa Jesus e a atualidade, o homem integral, plenitude, e chegar no último, que é Em Busca da Verdade e da Gratidão. São 18 livros profundos, que nós temos que estudar muito. Depois você vai pegar Camilo através de Raul Teixeira. São mais ou menos 10 livros de Camilo. Depois você vai pegar André Luiz. Aí nós temos 16 livros na coletânea de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Febre. André Luiz escreveu 16 livros, começando pelo Nosso Lar. São livros fundamentais para a nossa compreensão, a compreensão da doutrina espírita. Se você não estudar esses 16 livros, você não vai conseguir entender a obra básica. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna, No Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita, Sexo e Destino, Desobsessão e A Vida Continua. São 16 livros. 16 livros. Não é brincadeira. O Espiritismo veio para nós fazermos a universidade da alma. Mas é para você fazer. O Centro Espírita vai só ser um ajudante. Se tiver boas palestras e bons palestrantes, se não tiver, não ajuda nada. Só piora, só te atrasa. Você fica, às vezes, em muitos centros sendo iludido que está indo no caminho bem e não está.
porque às vezes os palestrantes não estudaram essas obras todas e não têm o dom de fazer palestra nem de fazer estudos. Aí nós vamos ver André Luiz, depois nós vamos ver Hermínio de Miranda, com mais ou menos, claro, ele escreveu muitos livros, mas vamos botar aí uns 10 livros. Depois nós vamos ver Martins Peralva. Martins Peralva, um escritor mineiro que escreveu 5 a 6 livros fundamentais para a compreensão da doutrina espírita. Depois nós vamos ver Dora Encontre, com 2 ou 3 ou 4 livros. Depois nós vamos ver J. Herculano Pires. Ainda precisamos ler as revistas espíritas de Allan Kardec, que são 12 volumes. A revista espírita de Allan Kardec são 12 volumes. Ainda temos 3 livros de Allan Kardec, que devem ser o que é o Espiritismo. Obras póstumas. Olha só quantos livros sérios que nós temos que ler. Ainda podemos falar de Vinícius, a coletânea de Vinícius, editora FEB, o mestre na educação de Pedro Camargo Vinícius. São 5 obras. Já passamos, queridos amigos, de mais de 120 livros seríssimos. Não podemos ficar olhando mais autores, não tem razão para escrever livros. Nós precisamos divulgar esses que estão aqui, que vão nos dar a compreensão do que é a lei de Deus. Quem estudar, quem lê esses 120 livros que estão aqui, acabamos de citá-los, eles vão se preparar para todas as profissões, para a medicina, para o direito, para a odontologia, para a psicologia, para ser professor, para ser pai e mãe, para ser namorado, porque é a universidade da alma. A universidade da alma está aqui. Essa é a base. Vejam esse livro, é importantíssimo, editora FEB, e Dalício Mendes, Rumos Doutrinários. Ele aqui mostra para nós o que é, qual é o papel da doutrina espírita e o que nós devemos estudar. Somos espíritos a caminho do progresso. Nossa oficina é a vida terrena. Temos que entender isso aí. Os jovens precisam entender isso aí. Enquanto é tempo, trabalhando, cultivando o que a vida tem de bom e de belo, iremos reduzindo a pouco e pouco a incomensurável distância que nos separa da perfeição relativa. A humanidade continua sofrendo porque continua a não querer, a não saber amar, por não ter ainda conseguido compreender que a felicidade na Terra está na observância perfeita deste preceito fundamental da doutrina de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Então eu fico aqui preocupadíssimo que estou ao longo de todos esses anos, porque nós estamos não cumprindo o verdadeiro papel para que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio mostrar como estudar as leis, como aplicar em nós, nos reformarmos. Quando você começa a se reformar, você começa a ser educado, responsável, respeitador, só fala com delicadeza, só faz para com os outros tudo aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, ininterruptamente, estudando o Espiritismo e a ciência do direito. Marcelo Paes Barreto, um abraço a todos.